Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Milton, sou psicólogo e gostaria de falar com vocês acerca dessa atmosfera de mudança que a gente experiencia ao longo das festas, desde o Natal, até o final do ano. A gente experiencia um momento assim, muito oportuno para, para mudança, para a melhor versão de nós mesmos. Observe que esse ambiente é um ambiente de confraternização, é um ambiente de encontro, é um ambiente onde a gente tem a oportunidade até de estar muito mais próximo do outro, e isso faz com que esse clima e essa espiritualidade que é do Natal nos possibilite uma reflexão mais aprofundada acerca daquilo que é fundamental que se mude no nosso padrão de vida e, consequentemente, também no nosso padrão de comportamento. Porque mudar é a essência da vida. Apesar de que tem algumas pessoas que acham que não deve mudar. E tem orgulho, inclusive, de dizer isso. Olha, a minha opinião é essa há mais de 20 anos, há mais de 5 anos, e eu não mudo. Muda, muda sim. Inclusive, você já mudou muitas vezes para responder, para garantir a arrogância de dizer que não muda. O nome disso é arrogância mesmo. Sabe? Todo mundo muda, nós temos uma necessidade da mudança. Porque as circunstâncias mudam, as configurações sociais mudam, a forma de conviver muda e, consequentemente, nós somos convidados a viver essa experiência da mudança. Nós também sentimos a necessidade de mudar, isso é praxe do comportamento humano, para poder se adequar às novas configurações, às regras sociais. A gente vive numa sociedade, essa sociedade ela coloca normatividades para garantir a subjetividade coletiva. Muitas vezes essas normatividades, que nós também podemos chamar de leis, que são as normas, as diretrizes, para organizar a sociedade. Mas mesmo assim, as leis elas não conseguem atender à subjetividade humana. Inclusive tem um dito que é do direito, que diz assim, que a lei para todos não resolve o problema de cada um. Pois é, nem tudo que a lei diz é certo ou errado. Muitas vezes ela não consegue, a lei não consegue responder à subjetividade do sujeito, porque o ser humano está além, ele é complexo demais. Ele está para além das situações criadas por ele mesmo. Por isso que nós temos essa necessidade de mudar. E o próprio espírito natalino, ele nos convida a uma reflexão aprofundada, a ponto de nos convidar a uma mudança mesmo, porque tudo muda. A própria filosofia grega vai dizer que nenhum homem é capaz de tomar banho no mesmo rio mais de uma vez, porque na segunda vez nem o rio é o mesmo, nem tampouco o homem. Então nós temos essa necessidade. E quando a gente acha que não deve mudar, e quando a gente acha que não muda, na realidade a gente está colocando como pauta da nossa vida a arrogância, a prepotência, o fundamentalismo, a radicalidade. Então a gente cria ambientes que separam muito, ambientes exclusivos, exclusivos no sentido de excluir as pessoas, no sentido de demarcar muito território. Fulano deve participar desse espaço e ciclano não deve participar desse espaço. Isso no sentido de excluir mesmo as pessoas. Então, inclusive não corrobora com o próprio espírito do natalino, o próprio espírito da transição de ano, da transição do calendário, que o calendário é um calendário cristão. Então a gente precisa colocar em prática aquilo que está muito na superficialidade da cultura, sabe? Foi tão culturalizado que cristalizou, sabe? Está muito culturalizado, é aquilo que muitas vezes se repete, se repete, se repete na nossa vida, e de tanto se repetir, aquilo vai perdendo o sentido de refletir e está no nosso modo automático, né? Fica muito automático. A gente vai repetindo, repetindo, sem refletir sobre essa repetição. É como dirigir. Quando você aprende inicialmente, você toma cuidado na hora de passar a marcha, você olha até para a marcha, se atrapalha na direção. Enfim, você está olhando na direção, quando pensa que não, você sai, vai para a contramão. Você está muito atento. Quando você aprende, já vira automático. Você passa a marcha que nem percebe, você faz a manobra, você faz a curva que nem percebe, porque está no modo automático.
Alguns comportamentos nossos também estão no modo automático. A gente repete e são daninhos, assim como a gente muitas vezes aprende a pilotar, a dirigir um carro de forma equivocada, e que para a gente desconstruir, para a gente desaprender aquilo tudo, isso incomoda bastante. Assim também são alguns comportamentos da nossa existência, da nossa convivência. Eles estão tão cristalizados que a gente não percebe. Eles fazem tão mal à nossa família, ao nosso trabalho, à convivência social, e às vezes a gente não percebe isso. E a gente vira um grande bobão nisso tudo, né? A gente vira um grande fundamentalista e a gente acha que não deve mudar e que todo mundo deve se submeter ao meu modo de pensar, ao meu modo de ser, ao meu modo de agir, ao meu modo de planejar a vida. Isso é um grande egoísmo. Então a gente é convidado, e nesse 2021, que a gente oportunize, inclusive a nós mesmos, a condição de mudança, né? A condição de refletir sobre nós mesmos, né? E de dar essa oportunidade a gente para melhorar a arte de conviver. Né? Porque conviver é uma arte, eu convivo com o outro tem percepção diferente da vida, tem percepção diferente dos fenômenos que eu sinto, ele sente de forma diferente. Então, se eu não aprender a conviver com essa diferença, eu não aprendo a conviver com o espírito democrático. Então, eu vou criar um ambiente realmente, como disse anteriormente, um ambiente muito excludente. Né? Então, a minha verdade, inclusive, pode ser diferente da verdade do outro. A própria verdade, a concepção de verdade, uma concepção filosófica e até do próprio direito, é uma concepção relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. A verdade que me enche, que responde à minha subjetividade, pode não responder à subjetividade do meu companheiro, a subjetividade do meu irmão, a subjetividade do meu colega de trabalho, enfim. Então, conviver, né, o espírito natalino, que é uma concepção cristã, nos convida a mergulhar nessa atmosfera de transformar a mim mesmo e de melhorar mais a minha experiência de vida aqui nesse pequeno trajeto da minha existência, né, que é pequeno. Eu penso que não, já chegou o meu momento, eu tenho que partir, e os outros seres dão continuidade e já era, não dá mais tempo. Por isso que a gente tem que saber viver. Por isso que disse o poeta, é preciso saber viver. Então essa é a grande sacada da vida, gente. A grande sacada da vida é compreender a arte de conviver, a arte de estar com o outro, a arte de experienciar o processo democrático. E viver a democracia é conviver com o outro nas diferenças, é saber que o outro tem concepção diferente, tem opinião diferente de mim, mas que aquela opinião também é importante para o meu crescimento, para o crescimento da minha empresa, para o meu crescimento pessoal, para o crescimento na faculdade, para o crescimento na escola, para o crescimento na sua espiritualidade. Conviver com essa diferença é muito grande. E as pessoas vivem um momento assim de adulação tão grande na contemporaneidade que as pessoas não toleram mais indiferença. E está virando assim um grande conflito, ambientes muito adoecedores. E eu gosto muito de uma frase de Dom Helder Câmara que ele diz: prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem. Então, a crítica ela faz parte do processo. Então é preciso que a gente também crie, né, e saiba criar ambientes também onde o outro possa expor a sua opinião sem que haja um contexto de cinzânia, um contexto de conflito, né, e que a gente também seja produtores de esperança. Então preciso primeiro trabalhar, melhorar a minha versão, trabalhando melhor as minhas emoções, para conviver primeiro comigo mesmo, bem comigo mesmo, porque se eu não convivo bem comigo mesmo, com a minha versão, com o meu eu, dificilmente eu vou conviver bem com o outro. Né? Eu vou impor aquilo que eu acho para o outro e eu vou gerar espaço de adoecimento. Então eu preciso criar ambientes. Por mais inteligente que você seja, por mais inteligente que eu seja, se eu não saber conviver, se eu não saber escutar o outro, se eu não saber ser humano com o outro, né, dificilmente eu vou produzir ambientes terapêuticos, ambientes saudáveis, eu vou produzir muitos conflitos e produzir muita gente contra mim. Por isso que Carl Gustav Jung,
Ele tem uma frase que ele diz que domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar numa alma humana, seja também humano. Então, conviver humanamente é oportunar ao outro, oportunando a mim a arte de melhorar a minha versão, oportunando ao outro a arte de melhorar a versão dele mesmo. Então, que as nossas conquistas elas se encham de... que elas consigam se preencher. Porque muitas vezes você prepara o seu ano, né, de forma... de maneira que as minhas condições exteriores se deem bem, mas quando chega no final do ano, poxa, eu realizei uma série de coisas, mais de 90% daquilo que eu consegui realizar, mas bate aquele vazio. É muito comum acontecer isso, eu escuto muito isso na clínica. Tem um vazio, tem alguma coisa que não está legal. Eu realizei, consegui chegar até 90%, aquilo que eu planejei no estudo, aquilo que eu planejei no trabalho, mas tem um vazio dentro de mim. Sabe o que significa esse vazio, gente? Porque você se planejou exteriormente, mas não se planejou interiormente. Melhorou a sua versão exterior, mas não secundarizou. Aliás, você secundarizou a sua versão interior. E para que as coisas todas tenham sentido, antes você precisa trabalhar a sua percepção de si mesmo, a sua condição de sujeito no mundo, né? Então, eu espero que você tenha... Espero que as minhas palavras tenham produzido reflexão, assim como produziram em mim mesmo. Porque quando eu falo para quem me escuta, mas, acima de tudo, falo para mim, né? Então, muito obrigado pela sua atenção.